Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Amém? Feche teus olhos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, pedir a tua bênção, a tua graça. Desde já, colocando este altar, ó Pai, inteiramente nas tuas mãos, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Toma, ó Deus, a tua igreja nas tuas mãos desde já. Que tudo aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. E que diante da tua presença, o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir na vida de cada um de nós nesta manhã. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará em nós ainda nesta manhã. Através do teu Santo Espírito, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra de libertação, e que teu poder se manifeste em nós, através dos louvores, através da adoração, Pai amado, que a tua palavra venha ao encontro às nossas necessidades, confirmando tudo aquilo, ó Deus, Ramarabassubricai, que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, nos colocar diante de Ti, nos rendendo aos Seus pés, colocando a nossa vida verdadeiramente diante do Teu altar. Que o Senhor possa aqui, ó Pai, fazer a Tua vontade na vida de cada um de nós. Que nós venhamos, ó Deus, nos preparar para receber, Jesus, a Tua presença, para receber o Teu poder, para que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir na vida de cada um de nós. Desde já nós colocamos a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, para que o Senhor venha manifestar, ó Deus, a Tua glória, a Tua grandeza. Continua, Senhor, manifestando, ó Deus, a palavra de quinta-feira, quando Jairo, ó Deus, Uricandenábia, chega na presença de Jesus, e ele diz, Ramanaba, Subricai, Jesus, convém que o Senhor vá lá na minha casa. Eu quero te pedir nesta manhã, vá, Senhor Jesus, lá na minha casa, na casa deste meu irmão, na casa desta minha irmã, e começa a abençoar, ó Deus, começa a trazer ali a palavra de vida e de poder, começa a trazer ali a alegria do Espírito Santo, ó Deus, nos nossos lares, e que nós possamos, ó Deus, contemplar a Tua glória e a Tua grandeza, desde já, em nome de Jesus. Nós oramos e colocamos este culto, ó Pai, inteiramente nas Tuas mãos, desde já, que seja feito aqui, ó Deus, tudo aquilo que Te apraz, ó Deus, na minha vida, na vida de cada um de nós, como igreja de Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Deus, a Tua presença, nós pedimos, ó Deus, o Teu Espírito Santo, que tenha liberdade de agir na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, paz do Senhor seja com todos, amém. Glórias a Deus, nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Nessa manhã vamos nos derramar em adoração ao nosso Deus, vamos declarar que Tu és santo, Senhor. todo louvor, de todo louvor.
caminhos te amarei. Diante de ti, ó Pai, porque nada se compara, Deus, a tua glória, nada se compara ao teu poder, a tua beleza. Nada se compara à glória do Senhor, que criou os céus, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você.
sonda, tu me conhece, Senhor. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, Meus pensamentos esquadrinham seu querer, de nada posso esconder. do teu espírito não me ausentarei. Os céus, vou subir ao mar, em qualquer lugar o teu amor Comigo está. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, meus pensamentos esquadrinham seu querer, de ti nada posso esconder. do teu espírito não me ausentarei. Suba Céus, céus, vou se derramar em qualquer lugar o teu amor comigo está. Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, meus pensamentos esquadrinham seu querer, de nada posso esconder. do teu espírito não me ausentarei. Se suba aos céus, ou se desça ao mar, Em qualquer lugar o teu amor comigo está. Você suba aos céus e desça ao mar. Você suba aos céus, você desça ao mar. Ou em qualquer lugar o teu amor Comigo está. mais uma vez sem terminar esse suba. Você suba aos céus, Você desça ao mar. Em qualquer lugar o teu amor comigo está. Aleluia, Senhor. Oh, não há onde possamos nos esconder de Ti, ó Pai. Nos Teus olhos o Senhor está. O Teu amor está conosco em todos os lugares. Faz chover, Senhor, sobre nós nessa manhã. assim como a costa anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração
Senhor, sobre nós essa manhã. Derrama chuva de bênçãos. Senhor, os nossos corações nessa manhã, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Faz chover sobre nós, Senhor, sobre a tua igreja. Faz chover. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz é nosso direito. Todas as bênçãos, todas as curas, toda a libertação, tudo foi conquistado a preço de sangue naquela cruz, para que pudéssemos ser vitoriosos. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as tomamos
que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior está em nós do que o que está no mundo. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Jesus é maior do que aquele que te afronta, do que aquele que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa. Jesus é maior do que a tua luta, do teu problema, do que as tuas dificuldades. Jesus é maior dentro da tua casa. Então glorifica Ele e declare: maior é o que está em nós Do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Jesus é maior, Jesus é maior, aleluias. Nesta manhã, eu quero te levar nesse momento, você adorar ao Senhor. Tem um hino muito antigo que diz assim: és a nossa estrela da manhã. Que você possa nesta manhã louvar a Deus, adorar a Ele e declarar que a presença dEle, Amarábia, sobre a minha vida e sobre a tua vida é bem maior. Às vezes você pensa que aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando está te encobrindo. Mas a luz de Jesus, a glória do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E ninguém vai impedir o agir e o manifestar de Deus. Esse hino diz: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. É Ele que vai te dar paz nesta manhã. Você que entrou aqui com o teu coração aflito, com o teu coração pesado, sobrecarregado, eu quero dizer: a paz do Senhor Jesus está sobre a tua vida. A paz do Senhor Jesus está sobre este lugar, aleluias. Então feche os teus olhos e declare isso na tua vida. Declare este louvor, esta adoração a Ele. Diga: o Senhor é aquele que me dá a paz, e eu estou precisando desta paz nesta manhã, aleluia. E deixa cair por terra tudo aquilo que te sobrecarrega, tudo aquilo que te oprime, traz a tristeza, traz a angústia no teu coração. Deixa Deus reinar em ti nesta manhã com a paz do Espírito Santo. Deixa Ele reinar em você com a paz do Cordeiro Santo, aleluia. Ore, anderábia, sublicas. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer.
Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Louvamos ao Senhor pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia! Oh, glória! Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Receba o perdão, receba a graça, receba a presença do Senhor na tua vida nesta manhã, aleluia. Vai aplaudindo ao Senhor bem forte, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, amém, pode se assentar. Bom dia, povo de Deus. Dia maravilhoso, né? Sol radiante, glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ontem choveu, glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Deus. De quem que é essa Bíblia? Ah, tá aqui, daqui mesmo, tá bom. Maravilha, glória a Deus. Fico feliz de estar mais um domingo juntamente na presença de Deus e juntamente da presença dos irmãos. Glória a Deus. Domingo retrasado, para a graça de Deus, estava trabalhando. Domingo anterior também, para a glória de Deus, eu estava trabalhando, porque o trabalho enobrece o homem e a mulher, não é verdade? Glória a Deus. Bom seria se a gente estivesse em casa ganhando dinheiro, aí seria melhor ainda, né? Mas
como a gente tem os nossos deveres, né, as nossas obrigações, a gente deve honrá-las, glória a Deus. E graças a Deus, uma coisa é certa, aquele que pede ao Senhor recebe, amém? Glória a Deus. Então, se você pediu para ser um faxineiro, você vai ser um faxineiro. Se você pediu para ser um engenheiro, você vai ser um engenheiro. Então, o que nós pedimos, nós recebemos. Por isso que Tiago fala, não sabeis pedir. Então, devemos ter a sabedoria naquilo que vamos pedir, porque a nossa palavra, ela tem poder. Então, se você ficar falando, a minha vida não vale nada, a sua vida sempre não vai ter nenhum valor. Mas aquele que tem Cristo na sua vida, tem sabedoria, tem prosperidade, tem riquezas de bênção. Quando falo isso, não é riqueza que eu falo de denário, dinheiro, mas eu falo em ter essa paz, essa comunhão, em deitar o seu rosto, a sua cabeça no travesseiro e ter a paz, né? Ter a consciência de que tudo está fluindo como o Senhor determina na nossa vida. Bom, aniversariantes dessa manhã, glória a Deus, está aqui, ó. A Elis está ficando mais nova, Elis Regina, glória a Deus. Tem bombom para ela? Tem, glória a Deus, glória a Jesus. Esses dias eu estava no serviço, estava no horário de café, aí eu entrei, né, para assistir, aí o Ebinho mandou assim, paz Priscila, é a Priscila aqui. Aí eu falei assim, não é a Priscila não, é o Ronaldo. Ele falou, ô Ronaldo. Mas glória a Deus. Vamos pegar a nossa Bíblia. João, a Priscila já sabe aí, ó. João capítulo 14, glória a Deus. Versículo 6. É bem objetivo, tá, irmãos? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ou ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Ninguém vai ao Pai se não permanecer nele. Glória a Jesus. Por que esse texto? Eu estava meditando e eu estava falando com Jesus. Jesus, Tu és o nosso caminho. Tu és o Senhor quem nos guia. E como eu falei já antes para os irmãos, que eu e a Priscila estamos com o propósito de lermos a Bíblia, é um caminho a ser trilhado. E quando falamos em caminho, significa o quê? É o nosso viver, significa como vivemos, significa para onde iremos e como devemos andar e em quem estamos confiando. Graças a Deus, ela está na frente, tá, irmãos? Aquela vez eu estava na frente dela, agora ela me passou. Ela está na frente, glória a Jesus. Mas quando falamos em caminho, Jesus, ele fala assim, ó, eu não vou ensinar o caminho para vocês. Eu não vou dizer para onde vocês devem ir. Ele toma para si a responsabilidade e diz, eu sou o caminho a ser seguido. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém, ele deixou bem claro que não existe atalho. Não existe atalho. Muitos querem cortar atalho. O GPS, o Toninho sabe muito bem disso. O Ebinho também tem o GPS. Uns têm o Maps, outros têm o Waze, né? E sabe que ele dá atalhos. Verdade ou mentira? Ele dá atalhos. Só que às vezes esses atalhos acabam nos complicando. Há uns 3 anos atrás, um turista de fora estava no Rio de Janeiro, ele usou o Waze e levou numa favela, uma periferia. E lá, chegando lá, tem aqueles primeiro que abordam com os rádios. Ele não entendeu nada, não entendeu o sinal de parar. O que aconteceu? O carro foi metralhado. Eles foram mortos. Um atalho que levou à morte, ao abismo.
Por isso Jesus chama para si, eu sou o caminho. Gente, não existe outro caminho a não ser Jesus. E pegando essa passagem de caminho, pegando essa deixa de caminho, nós vamos agora para Marcos, glória a Deus. Por favor, Priscila. Marcos capítulo 10, 46 e 52. O cego Bartimeu. Tudo relacionado ao caminho. Olha que interessante. Depois vocês vão ver que aqui Jesus, ele já está saindo de Jericó. Ele está saindo. Mas antes mesmo de Jesus sair, ele ainda tende a abençoar. Então, se você está aqui nesta manhã, não se preocupe. Jesus está conosco. E que vocês aprendam que, como esse cego fez, vocês e eu também possamos fazer. Glória a Jesus. E vieram para Jericó. Olha só. E saindo ele de Jericó, Jesus, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, a clamar, dizendo e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que então, Jesus parou e disse que o chamasse. Não sei quem foi. Pedro, chama, ô João, tem alguém me chamando. Dizendo-lhe, chamando ele, o chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo. Agora as coisas já mudaram, irmãos. Aqueles que mandaram calar, já falaram assim, olha, o mestre te chama, vamos lá, tem de bom ânimo. Porque tem gente que quer pegar carona, irmãos, na sua bênção. Olha só, levanta-te, que ele te chama. Porque a multidão era grande, vocês observaram. Para o discípulo chegar até lá, ia se demorar muito tempo, mas tem aqueles que querem aproveitar da situação. E ele, chegando até Jesus, a presença dele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus falando, disse-lhes, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Olha que coisa. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós podemos ver aqui, irmãos, eu fiz algumas marcações, que o caminho que todos nós andamos, que todo mundo anda, são os caminhos. O caminho do trabalho, todos nós temos esse trajeto. O caminho das preocupações, conta de luz está chegando, Choibi está chegando também, a Renner está chegando. O caminho das lutas, quem não tem luta? Quem não tem luta? Todos nós temos lutas. O caminho da rotina, é mais um domingo, vou lá, congregar com os irmãos, marcar minha presença, virou uma rotina na nossa vida. Mas às vezes parece que esse caminho sempre é comum, igual, sem esperança, sem mudança e sem novidades. Porque quando eu falo assim, nossa, o dia está lindo, o domingo está maravilhoso. Sempre foi assim esse domingo. Sempre foi, essa árvore sempre esteve aí, né? Essa pessoa sempre andou por aí. A gente acaba se acostumando. Agora, falando sobre esse cego, Bartimeu, a Bíblia fala, em algumas traduções, fala que ele enxergava. Ele já via. E quando ele chega para Jesus, ele fala assim, Senhor, que eu torne a ver novamente. Mas ele estava no caminho. E ele ouviu Jesus. Irmãos, nós ouvimos as mensagens de quinta-feira, nós ouvimos as mensagens de domingo,
nós ouvimos o que Jesus, o que Deus sempre tem nos proporcionado todas as manhãs e todas as noites. E tudo isso é o quê? Para nos dar a direção para onde vamos e para onde vamos morar na eternidade. Muitos não acatam isso como uma lição, como um ensinamento e como algo que vai nos conduzir a chegar até Jesus. Muitos acabam deixando que isso venha virar uma rotina, como eu falei, que isso já venha virar uma normalidade, porque Jesus sempre foi o meu caminho. Mas será se realmente eu estou andando com Jesus neste caminho? Fica a pergunta para você refletir. Porque quando a gente anda, quando a gente caminha, e quando Jesus está conosco no nosso caminhar, as coisas acontecem. Os milagres acontecem na nossa vida. E quando Jesus veio até mim e veio até você, é para que a gente vivesse uma vida de novidades contínuas. As empresas apregoam sobre melhorias contínuas. Jesus também diz que nós venhamos ter melhorias contínuas na nossa vida. E o mais interessante é que o caminho comum só é comum até Jesus decidir passar por ele. Quando Jesus estava andando pela marginal, ou seja, pela avenida de Jericó, na principal, não sabemos o nome, era uma avenida comum, Toninho. Não ficou, era uma coisa que todo mundo passava, vendia, comprava, transitava, não tinha nada de novidade ali. Era normal, uma rua qualquer, como essa. Mas vocês percebem que uma vez a vovozinha veio aqui e falou assim que, olha só, a gente fica marcado, e marca na nossa vida, marca na nossa memória, que ela falou que aquele cruzamento vivia tendo batida de carro. Vocês lembram que ela falou uma vez aqui? E que ela fez um propósito, orou, e graças a Deus, acabou os acidentes ali, né? Ficou marcado, algo aconteceu para que ficasse marcado. Concordam comigo? A mesma coisa o caminho ali. Nada tinha acontecido naquele caminho. Nada. Os mendigos estavam ali, os coxos estavam ali. E ninguém dava bola. Por quê? Aqueles homens e aquelas mulheres que eram acometidos dessas doenças, pela sociedade, eles eram invisíveis. As pessoas passavam e nem ligavam. Para a sociedade, eles não existiam. E muitas das vezes nós também achamos que, infelizmente, muitos pensam dessa forma, que precisam ser vistos para serem lembrados. Tem um ditado que fala, né? Tem que ser visto para ser lembrado. Se você não fizer isso, você não vai ter nenhuma recompensa. Quando eu falo em recompensa, é você receber algo, seja no trabalho, seja na sua vida familiar, barganhando. Quando falamos em barganhar, é algo que você está trocando. Eu te dou, eu te forneço, mas o que você vai me dar em troca? E Jesus aqui, em momento algum, ele oferece isso para nós, em barganhar. Ele simplesmente fala, segue-me. E eu deixo a promessa para vocês, que se vocês me seguirem, novidade de vida vocês terão. Amém? Pois então, cego Bartimeu naquele caminho, assentado na beira do caminho, ouviu que Jesus estava passando por Jericó. E ele então vê aquele alvoroço, aquela barulheira, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos mandaram que o calasse, que parasse de gritar, estava incomodando. Já estava virando algo assim, ele não vai te dar bola, ele não vai te dar atenção, ele não vai, é muita gente para ele te ver aqui gritando, para. E nós? Quem éramos nós? Quem éramos nós? Reflita. Mas ele, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, ele pega, ele para e fala, olha, eu estou ouvindo alguém me chamar.
Não sei o momento em que você clamou ao Senhor. Não sei o momento em que ocasião levou você a gritar, a clamar a Jesus, mas Ele parou, ouviu o seu clamor e mandou a tua vitória, mandou a sua bênção. E mais, Ele foi até você e falou: levanta, o que queres que eu te faça? O que você pediu? E você pedindo, recebeu. E hoje você está aqui em forma de agradecer a Jesus por tudo que Ele fez na nossa vida. De antemão, aquele que estiver aqui na direção, no próximo domingo, ou no outro domingo, tiver a oportunidade a Nara quer dar um testemunho que aconteceu comigo e com ela. Ela quer falar, eu não vou, mas ela quer testemunhar de algo em que ela presenciou, do momento em que Jesus operou na nossa vida. Quando eu falo nossa vida, é na minha vida, a vida da Priscila, e juntamente da vida dela. Porque Jesus é real, irmãos. Ele sabe da situação. A Nara, ela parece ser, ela é bem, como se diz, madura, né? Ela fala bem assim já, para a glória de Deus. Então, ela já está vivenciando, porque ela ouve a minha conversa com a Priscila, às vezes ela pega, ela entra e fala assim: mas o que eu posso fazer para ajudar? A minha economia pode ajudar a pagar as contas, né, amor? Ela fala: irmãos, pode pegar meu dinheiro, mamãe, usa ele. Não, é seu, filha. Você está entendendo, então? Ela vai vendo e vai sendo o reflexo. E se Jesus é o nosso Pai, nós devemos ser reflexo dele também. Jesus, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso contribuir para te ajudar, Jesus? Estou à disposição. Já sou aposentado, já sou aposentada. O que eu posso fazer? Porque hoje quem chega na aposentadoria tem que falar assim: obrigado, Jesus, porque eu alcancei essa vitória. Eu e o irmão Orlando não sabemos quando vamos nos aposentar e se vamos nos aposentar. Estamos caminhando. Maria, Priscila, a Eli já é aposentada, glória a Deus, né? Estamos caminhando para alcançar essa dádiva. Mas esse cego não parou, ele não desanimou. A mesma coisa somos nós. Às vezes estamos clamando, pedindo algo, e a gente, por natureza, a gente comenta com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, e eles vão e falam assim: desista, isso é longe da sua realidade. Como diz os mais novos de hoje, geração nova, isso é surreal para você. Ou seja, não tem condições, Orlando. Imagina, não tem condições, pare com isso. Permaneça no estado que você está mesmo. Não queira isso, porque não vai acontecer. Mas esse homem não deixou se abater por essa influência. Pelo contrário, quanto mais falavam para ele se calar, mais ele clamava. E de repente o seu clamor chega até aos ouvidos de quem? De Jesus. E Jesus para: alguém está me chamando. Como assim, Jesus? Tem muita gente. Não, porque é uma forma especial. É de uma forma diferente. Olha só, irmãos, está entendendo? É de uma forma diferente. Se não estamos recebendo, devemos mudar o nosso jeito de pedir. Então comece a mudar o seu jeito de falar com Jesus. E de repente Jesus pega e fala assim: peraí, tem alguém me chamando. Aí Bartimeu: sou eu, Jesus. Chama esse camarada. E quem estava ali quis pegar rabeira. Quem nunca pegou? Eu peguei rabeira no ônibus. Era perigoso, né? De bicicleta. Na época o ônibus andava ainda bem pouquinho, né? Era baixo o cavalo, potência do motor era bem baixinha. Mas você colocava ali o pé e pegava carona, rabeira, né? E assim, hoje vocês veem motoqueiro dando carona para o outro, coloca lá o pé no pezinho e vai empurrando.
Mas tem pessoas que querem pegar a rabeira na nossa bênção, na nossa vitória. E falar assim, olha, se sair o seu processo lá, Célia, não esquece de mim, hein? Né? Não esquece de mim, hein, Silmara? Não esquece de mim quando se aposentar, hein, Orlando? Olha, R$500 já ajuda, hein? Eu estou orando, estou junto com você, hein? Mas só que outrora eu estava desanimando ele, falando, não, Orlando, você viu a nova lei agora trabalhista? Nós não vai se aposentar não, cara. Esqueça isso aí. Nem entra com ação. Porque o negócio pode ainda se reverter para o seu lado e você tem que pagar ainda. Vocês estão entendendo? Por isso, a única pessoa com quem podemos contar é com quem? Com Jesus. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa verdade. E o cego, então, quando Jesus passava pelo caminho, Bartimeu era apenas mais um mendigo na beira do caminho. Ele foi ignorado pela multidão e tinha sua vida parada, estagnada, porque ele não podia ver, a sociedade o discriminava. Hoje nós vivemos em dias em que temos a inclusão. Pessoas com deficiência, as empresas têm uma cota e acabam incluindo elas, seja ela deficiente visual, auditiva, não consegue andar, mobilidade reduzida e assim por diante. Hoje as coisas mudaram. Mas aquele caminho que era um caminho normal, assim como a minha vida, como a sua vida, quando Jesus entrou no nosso coração, as coisas mudaram. O milagre aconteceu. Então aquele caminho virou um milagre. Olha que coisa interessante. Jesus vê o que eu não vejo. O que eu não vejo. Jesus vê aquilo que você não vê. O invisível foi visto. Quem que dava a bola para Bartimeu? Ninguém. Era um invisível, desprezado. Mas quando Jesus o ouve, aquele ninguém passa a ser milagre vivo, transitando no meio da sociedade. O impossível aconteceu. Por quê? Ninguém poderia curar aquele homem, nem a medicina da época poderia salvá-lo daquela comitiva, daquela situação que ele estava vivendo. Ninguém poderia fazer uma cirurgia e trazer a vista para ele novamente. Mas Jesus, estendendo a mão para ele, o levanta e acredita. E fala, filho, a tua fé te salvou, te curou. Então, irmãos, o que nós aprendemos nesta manhã? Que Jesus é o único que pode realizar um milagre na nossa vida. Jesus é o único que pode dar direção para onde devemos caminhar. Às vezes pedimos orientação a tantas pessoas, mas nos esquecemos de falar com Jesus. Falamos com todo mundo o nosso problema. Todo mundo sabe. O bairro inteiro sabe. Mas Jesus está lá, esperando que eu e você entre no quarto, dobre o joelho e peça, fale com Ele. E nós não fazemos isso. E é por falta de ensinamento? Não. Não é. Porque Jesus está sempre nos orientando, dizendo, olha filho, se você tem algum problema, vem até a mim. Agora mesmo a irmã falou, lança sobre mim toda a sua ansiedade, todo o jugo pesado, que o Senhor Jesus vai dar o quê? Paz, tranquilidade, calmaria. Vamos agora para o segundo caminho, que Jesus passou e que este homem foi transformado também, mas porque tomou iniciativa. Olha só, Lucas capítulo 19, versículo 1, Zaqueu, todo mundo conhece, não conhece? Todo mundo sabe da vida dele. E tendo aqui, agora Jesus está entrando. Então, quer dizer, Jesus entrou em Jericó. E aquele que a gente leu, Jesus estava saindo. Ou seja, irmãos, Jesus pode te abençoar na entrada
e como pode também te abençoar na sua saída. Então ainda há tempo para você ser abençoado nesta manhã. Não cochile, não vacile. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era muito rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro, ou seja, uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? É bem explicado, irmão, essa passagem. Mas vamos agora entrar nos detalhes. Primeiro, Zaqueu era um homem rico. Ele trilhava um caminho da riqueza, mas ele tinha vazio. É como eu e a Priscila estava conversando com a Nara, explicando para ela. Nara, às vezes, o homem e a mulher têm muito dinheiro, mas ela não tem a alegria que nós temos. Muitas vezes, ele é muito rico, mas ele não tem as pessoas ao lado dele que são verdadeiras. É só por interesse, filha. É só pelo que ele tem e pelo que ele oferece. A vida de Zaqueu era comum, porque ele estalava o dedo, os serviçais iam lá, levavam água gelada. Ele pedia as limonadas, Toninho, já era uma limonada na hora espremida para ele. Ele precisava deitar, ele não precisava arrumar a cama como eu arrumo a cama, senão eu apanho em casa. Ele tinha os serviçais, ele não precisava lavar a louça do almoço, como às vezes eu tenho que secar a louça e guardar. Não, ele tinha as pessoas para fazer isso, para vocês entenderem, irmãos, a nossa realidade. Mas nós temos a alegria, porque quando a gente enxuga o prato, a gente lembra e traz na memória que eu tenho um prato para comer, eu tenho uma faca para cortar meu bife, eu tenho sabão para lavar a louça, glória a Deus. Então essa é a diferença das pessoas. Mas quando Jesus está trilhando naquele caminho, e o mais interessante, você acha que alguém chegou e falou no ouvido de Jesus: Jesus, tem um homem aí que está seguindo o Senhor, e já vamos deixar um combinado, ele vai subir lá naquela árvore, e você fala para ele para enganar a multidão, tá? Que você conhece ele. Não. Jesus, ele conhece o nosso interior, ele sabe o nosso nome, ele sabe a nossa data de nascimento, ele sabe tudo ao nosso respeito. E quando Jesus estava caminhando, ele era, imagino eu, ele era menor que o pastor Nilson, um pouquinho menor, 10 centímetros menor. Que de manhã Nara pegou e falou assim: por que você toca baixo? Aí ele pegou e falou assim para ela: porque eu sou baixinho. Mas Jesus conhecia Zaqueu e sabia que ele estaria ali naquele momento, e que Jesus, ele conhece o nosso interior. Olha o mistério. E Jesus caminhando, como eu já falei, a multidão era grande, porque onde Jesus passava, a multidão o seguia. E de repente Zaqueu, um homem que pela sociedade, todo mundo tinha, como ele era cobrador de impostos, então não era um homem bem visto, não era.
Mas Jesus, ele não veio para os sãos. Veio para os sãos? Não. Até esses dias nós estávamos ouvindo mesmo, eu e a Priscila, que nós somos comparados como ovelhas. Mas nós estamos aqui todos no aprisco, não estamos? Todos nós sabemos o que devemos fazer, como seguir a nossa conduta cristã. Mas se uma escapa e sai pelas veredas, pelos caminhos, o bom pastor vai se preocupar com quem? Com as 99 ou com aquela que fugiu? Com aquela que fugiu. Então entenda uma coisa, às vezes o pastor, ele não tem a obrigação de ficar sempre ali te mimando, te mandando mensagem, não, porque ele sabe que você já tem uma base sólida. E se você ouvir alguém falar assim, o pastor mandou mensagem para mim, perguntando como é que eu estava, não se sinta invejada por essa situação, pelo amor de Deus, porque o pastor da igreja, ele sabe, ele conhece cada ovelha aqui dentro. Então, se ele tem uma preocupação maior com aquela ovelha, é porque ele sabe que ele precisa e necessita mais de atenção, porque o bom pastor, ele conhece cada ovelha do seu rebanho. E Jesus, conhecendo a vida já de Zaqueu, né? Ele andando naquele caminho, ele para e olha para cima e vê aquele homem pequeno e fala: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou na sua casa. Assim aconteceu na nossa vida, irmãos. Jesus foi na nossa casa e, para a glória de Deus, está até hoje na nossa casa. Amém? Glória a Deus. Só que aquele homem precisava de uma salvação. Ele precisava de ter um choque real com a situação. A Bíblia não retrata o que eles falaram, o que eles conversaram, não fala. Apenas o final fala que Jesus brada, se levanta e diz para toda a multidão: hoje houve salvação nesta casa. Porque quando Jesus abençoou o Zaqueu, Jesus abençoou a sua esposa, seus filhos, sua vida, seu modo de pensar, o seu modo de agir, tudo foi mudado. Começamos o ano 2026 e ainda precisamos mudar algumas coisas, alguns detalhes, seja ela materialmente falando, seja ela espiritualmente falando. E Jesus, nessa conversa com Zaqueu, aí sempre vai aparecer quem? Os murmuradores, os críticos. Você viu o Orlando hoje? Não sei por que colocou aquele efeito na guitarra. Ficou tão feio. Os murmuradores, os críticos. Você viu a ovelhinha da Célia? Como que ela chegou? Ela nem falou comigo hoje. O Toninho nem cumprimentou o Reinaldo, entrou direto. Então são os críticos, os murmuradores. Mas é um exemplo de como aconteceu nessa situação aqui, irmãos, porque existe. Por que Jesus entrou na casa deste homem, que não precisa de nada, pastora Rosana? Tem tudo. Carro, camelo do ano, né, como o pastor brinca, camelo do ano, né, serviçais, poço cheio de água, tudo. Fogão a lenha, as melhores madeiras das montanhas, para fazer a comida, e assim por diante, Toninha. Por que Jesus teve que entrar naquela casa? Para mostrar que o dinheiro não é tudo. Para mostrar que aquela alegria não era uma alegria, era apenas um fingimento. Para mostrar que naquela casa não tinha paz. Porque para você ter é fácil, viu? Para você ter alguma coisa é fácil. Você vai na loja, financia em 120 parcelas. Você financia. Nós financiamos o nosso apartamento em quantos meses? Vamos falar em anos, tá? 30 anos.
você financia, porque Deus permitiu. Mas quem vai dar condições é quem? É Deus. Quando você comprou o seu apartamento, muitos falam assim, nossa Deus, 30 anos pagando apartamento, você está doido. Mas aquele que dá é o mesmo que dá condições de pagar os 30 anos. Vocês estão entendendo? Se ele deu a responsabilidade, a condição de que eu vou pagar 30 anos, aí amor, vem para nós. Ou seja, nós vamos viver mais 30 anos, vocês vão aguentar nós. Vocês estão entendendo? Porque Deus, Ele não é aquele que defrauda ninguém, pelo contrário, Ele paga certinho. É ou não é? Quando vieram cobrar Ele, o que Ele falou? Desce lá, pesca um peixe, e na boca dele você vai encontrar o quê? Uma pérola, uma moeda, algo de valor, e você vem aqui e paga, porque eu não devo nada para ninguém. Assim é na nossa vida. Se é 60 anos, olhe de uma outra forma as coisas, não olhe como o mundo olha, sofrimento, escravidão, não, é 40 anos pagando apartamento, vou viver 40 anos, para a glória de Deus. A pessoa olha totalmente as coisas erradas. Ai, comprei o meu carro, pastor Nilson, em 10 anos para pagar, glória a Deus, você vai viver 10 anos, porque você tem Jesus na sua vida, amém? Então Jesus muda, Jesus não muda apenas o caminho, Ele muda quem anda nele. Então Jesus entrou na casa de Zaqueu para mudar a vida, o jeito de Zaqueu, a família de Zaqueu. E a paz reinou naquele lar. Que, olha a mudança, ele pega e fala assim, Jesus, amei a palavra que você trouxe. Amei. Verdadeiramente, você é o Filho de Deus. E agora, eu quero dizer uma coisa diante de você e diante de todos. Todas aquelas pessoas que eu defraudei. Ele não falou baixinho não, irmãos. Porque quem tem Jesus na vida, ele não esconde Jesus. Ele não esconde Jesus. Ele mostra que Jesus habita dentro dele. Pelas atitudes. E qual foi a atitude de Zaqueu? Ele saiu para fora da casa, já do lado de Jesus abraçado e dizendo, gente, se eu defraudei alguém aqui, pode vir me procurar que eu vou devolver. E foi somente o mesmo valor? Não, ele vai mais além, quadriplica o valor, ou seja, 4 vezes mais ainda eu pago, porque agora eu vi que isso aqui, imagino eu, não tem valor nenhum, mas esse que eu estou abraçando, esse é tudo. Vocês estão entendendo? Que o que nós necessitamos, Jesus dá. O que nós precisamos, Jesus dá. Ele dá. Nem a mais e nem a menos. O que faz Jesus passar no nosso caminho? Fica a pergunta. O que você tem feito para que Jesus venha parar e venha ou ouvir, ou o que você tem feito para que ele venha parar e olhar, assim como eu olho para a Célia, assim como eu olho para a Silmara, assim como eu olho para o Orlando. O que nós temos feito para que venha chamar a atenção de Jesus? O que eu e você tem feito? Bartimeu usou a ferramenta que ele tinha, a voz. Ele gritou, ele clamou bem alto. Estou finalizando, 5 minutos. Zaqueu tinha o desejo, olha só, ele era motivado por aquele desejo de conhecer quem era Jesus. Quem era? Ele ouvia falar, mas ele não teve o contato com Jesus, porque quando ele teve, a sua vida foi transformada. O que os dois tinham em comum? Bartimeu e Zaqueu tinham fé. É o que nós temos. A gente vê Jesus? A gente apenas acredita e crê no que foi escrito a respeito de Jesus. Mas
quem anda com Jesus acaba vendo o milagre acontecer diariamente na sua vida. Amém? Por isso que eu falei para vocês, voltando de novo, por que a Nara quer dar o testemunho? Porque ela vivenciou algo de sobrenatural que Jesus operou na minha casa, na minha família. Vocês estão vendo como que Jesus se mostra? Seja para um idoso, seja para um jovem, ou seja para uma criança. Jesus se apresenta. Mas o que a gente precisa estar? Atento. Muito bem, Célia. Jesus sempre passa por onde existe sede por ele. Foi cantado. Assim como a corça, assim como a terra anseia por água, assim somos nós, irmãos. Jesus tem que ser o nosso H2O, como diz a física aí fora, a nossa água. Jesus tem que ser o nosso anseio por beber desta água. Mas como assim? O que é, Ronaldo? Eu não estou entendendo. Tá bom, vamos explicar claramente. Se você não entendeu que ele é o que vai matar a sua sede, vamos falar em alimento. Quando você está com vontade de comer, você pega qualquer coisa, não é? Para comer ali, para que venha satisfazer a sua vontade de comer e venha parar. Assim somos nós espiritualmente falando. A gente tem que ter essa vontade de comer. É meditar na sua palavra, meditar em oração, orar com Jesus, falar com Jesus. Isso vai ser o quê? O nosso alimento, que vai nos conduzir a andar com Jesus. Quando Jesus passa, 3 coisas acontecem na nossa vida. O comum vira extraordinário. Não vira? O passado perde força, porque você já não fica mais preso no passado. Você lembra? Não. Nós não podemos ficar presos no passado. O nosso futuro ganha esperança. Agora tenho Jesus na minha vida. Agora eu tenho esperança. Tudo vai mudar, tudo vai acontecer, porque quem anda no meu caminho, quem anda junto comigo é Jesus. Perguntas que eu deixo para vocês e para mim refletir. Qual é o seu caminho hoje? Ele parece comum? Parece difícil? Parece sem saída? Como é o seu caminho hoje? Lembre-se, Jesus não precisa de ser um caminho perfeito. Ele só precisa de um coração aberto. O mesmo caminho que ontem era de rotina, hoje pode ser de milagre. Se Jesus passar por ele. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos entendam que o caminho único é Jesus. E que vocês comecem a olhar as dificuldades como oportunidades de Jesus operar na sua vida. Que vocês comecem a olhar os problemas como soluções para Jesus, para que você venha ter o que testemunhar na igreja. Que você venha ver a moeda de uma outra forma, não somente como as pessoas lhe dizem. Veja a sua vida, o seu modo de viver a partir de hoje, de uma forma que, olha, Jesus vai operar, Jesus vai me abençoar. Que quando você vem encontrar a pessoa que não te dava nada, era improvável aquilo acontecer, você venha dizer para ela, lembra que você disse, lembra que você falou, lembra que quando conversamos, pois é, o meu Jesus fez o extraordinário. Ele mudou o meu cativeiro, a minha situação. Então, que os irmãos aprendam que Jesus é o único caminho. Ele é a única verdade. E Ele é a nossa vida. Amém?
Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. 10h29, tenho 1 minuto de bônus. Elis, não esquecemos de você. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa rica palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos na Tua presença e gratos ao Senhor por essa palavra, o qual o Senhor nos concedeu nesta manhã, dizendo mais uma vez que o Senhor é o nosso caminho, que o Senhor é a nossa vida e que o Senhor é a nossa verdade. Como o Senhor tem se preocupado com a SEB do Brasilândia, como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, nós estamos nesta manhã somente para te agradecer. Que o Senhor possa continuar estendendo a sua mão ao nosso favor. Que o Senhor continue caminhando conosco, nos dando a direção, nos dando a sabedoria e a orientação que precisamos. Que essa chama do Espírito Santo não venha se apagar do nosso coração, porque nesta manhã o Senhor, pela tua infinita bondade, nos trouxe azeite e querosene, para que novamente nós possamos nos abastecer e sairmos daqui abastecido. Assim como o carro necessita do combustível, nós também necessitamos do Senhor para nos fazer movimentar, e que o extraordinário continue acontecendo na nossa vida, em cada vida de cada irmão aqui dentro, e que eles possam testemunhar do extraordinário, do que o Senhor há de fazer na vida de cada um deles. Por isso, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Pastora. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como Deus é maravilhoso, né? Na quinta-feira, quem esteve aqui, nós falamos sobre a casa de Jairo. Quando Jairo convida Jesus para entrar na tua casa, e ele dizia ali, Jesus, aqui convém que o Senhor vá até a minha casa. E falamos também sobre Zaqueu, né? E Deus confirmando a palavra. Então venha participar nas quinta-feira com a gente. Nós estamos fazendo, né, essa campanha, Deus protege a minha casa. Nós precisamos da proteção de Jesus na nossa casa, amém? E a palavra de Deus vem testificando, e é como o irmão disse, né? Deus tem tratado dessa igreja, Deus tem tratado desse ministério, Deus tem falado aos nossos corações, e é isso que Deus quer fazer. Então eu vou convidar você agora, mais uma vez, para fechar teus olhos. Nós vamos estar adorando a Deus com o hino, e você vai apresentar a tua casa, apresenta a tua família, como o nosso irmão pregou aqui. Quando Jesus entra na tua casa, Ele não abençoa só você, Ele abençoa os seu esposo, seus filhos, sua esposa, aqueles que fazem parte da tua casa. Então feche teus olhos e fala: Pai, eu agradeço por esta manhã mais uma vez, por esta palavra. E eu coloco a minha casa diante de Ti, a minha família, os meus. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor entre lá agora e haja transformação. Como nós ouvimos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e eu quero esse caminho para os meus, eu quero essa vida para os meus, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo, glória a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, meu Pai. Preciso de Ti, ó Pai. Glória a Deus. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, na minha vida,
faz um milagre nesta manhã, Pai. Na minha vida, na minha casa, na vida dos meus, aleluia. Oricanderais, xiribicanderais. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e da tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre, ó Deus, nesta manhã, na vida de cada um de nós, ó meu Pai. Deus, Uricanderábias, nós queremos rever a nossa vida, o caminho a qual nós temos, ó Deus, percorrido, Uricanderás. Mas que o Senhor nos coloque, ó Deus, nas tuas veredas, no caminho da verdade, no caminho que nos dá vida, paz. Oh Deus maravilhoso, santo, continua abençoando a tua igreja. Abençoa a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã, o lar de cada um aqui, ó Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos por esta palavra nesta manhã, pelo teu agir, pela presença gloriosa do Espírito Santo na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Que bom, né? Ver a igreja cheia, ver a pregação do pastor Ronaldo. Nós estamos profetizando, né? O pastor Ronaldo é uma bênção nessa igreja. E todos os pastores que passam por aqui, sempre pelo altar, eles sempre dizem: a nossa vida não pode sair dessa porta para fora da mesma maneira que nós entramos, irmãos. E foi o que o pastor Ronaldo estava pregando, né? Aonde Jesus passa, há mudança. Amém? Se você entrou aqui triste, se você entrou aqui preocupado com alguma coisa quase que impossível aos seus olhos, saiba você que Jesus já está trabalhando na sua vida. Amém? E eu também creio. Glória a Deus. Eu falei meu testemunho esses dias. A minha esposa estava na porta do centro cirúrgico essa semana. E já estava com o aventalzinho, só esperando o médico chamar. O médico estava lá dentro, já tinha passado por nós. E daqui a pouco chega o anestesista e fala assim: olha, eu estou cancelando a sua cirurgia. Ela vai fazer uma cirurgia na coluna, mais uma, né, para endireitar a coluna. E o anestesista falou: eu estou cancelando a sua cirurgia, porque você precisa de um sangue especial, tratado, que vem lá de São Paulo, e aqui nós não temos esse sangue. Pode ser que você não precise de nenhuma gota desse sangue, mas e se precisar? Olha só, irmãos. E eu comentei com o pastor Ronaldo. Desde a igreja orando, meus filhos orando, nós fizemos a Santa Ceia um dia antes, e
talvez os médicos tivessem achado que a gente ia ficar, sabe, pastora, assim, as enfermeiras vieram, vai cancelar. Assim, Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Não passa nada, não escapa nada do olhar de Deus. Então, se você entrou triste, se você entrou preocupado, se você entrou pedindo uma solução para um problema, saiba você que perante a palavra que foi pregada nesta manhã aqui, perante o Espírito de Deus que está aqui, Deus já está trabalhando na sua causa. Amém? Você crê nisso? Amém. Você vai sair daqui melhor do que você entrou. Amém? Venha receber a unção para você levar a unção de Deus para sua casa, irmãos. Leve, coloque na porta, coloque sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Coloque na cama onde o seu filho dorme. Se seu filho anda com problemas, coloque a unção de Deus sobre a cabeceira da cama dele. Aprenda a profetizar, irmãos. Aprenda a profetizar. Amém? Vamos orar pela oferta primeiro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesse momento, Pai. Ó Deus, um momento tão importante, que nós iremos ofertar, iremos dizimar na casa do Senhor. Que haja bênção, que haja prosperidade sobre a tua igreja, que haja portas abertas, ó Pai, que haja promoções, ó Deus, nos trabalhos, nos empregos, que haja paz na família, Senhor. Em nome de Jesus nós profetizamos a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém.